Aleluias, queridos. Então eu vou te convidar, você que está eventualmente acompanhando com a Bíblia aberta, no capítulo 11 de Apocalipse, nós passamos um tempo falando sobre as duas testemunhas, e depois iniciamos um processo de falar da sétima trombeta, o início da sétima trombeta, e nesse início, nessa preparação para João falar da sétima trombeta, ele falou sobre juízo, gastamos alguns momentos, então, alguns programas falando sobre o tribunal de Cristo e sobre o tribunal do trono branco. E aqui chegamos agora no verso 19 do capítulo 11 de Apocalipse, que diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, trovões, vozes, e terremoto e grande saraivada. O que nós temos aqui? Está fechando o capítulo 11, mas abrindo um outro grande tópico. O santuário de Deus que se acha no trono é mencionado agora, que se acha no céu, né? Melhor dizendo. Quando nosso Senhor morre, a cortina que separava os homens da presença de Deus, lá no santuário que existia em Jerusalém, essa cortina foi rasgada. Você vai encontrar isso em Mateus 27, 51, por exemplo. A ideia do texto bíblico aqui nos dá a entender que aquilo que era uma obrigação legal, uma separação legal, o Santo dos Santos era um lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E assim mesmo com uma série de cuidados, porque ele não podia, por exemplo, ter o risco de morrer lá dentro e não ter como ser retirado. Então, nas vestes dele precisava ter sininhos, isso o texto bíblico testifica, eram colocados, Tiago, sininhos costurados nas bordas das vestes dos sumos sacerdotes. Com que finalidade? Para que se ouvisse o tilintar desses sinos, né, o sunir desses sinos, e com isso se saberia que ele está vivo. Porque se ele entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele morreria lá dentro, claro, não haveria movimento, o sino não faria mais barulho, então era normal que ele, quando adentrasse o Santo dos Santos com uma corda amarrada em sua cintura, em condições em que ele pudesse ser puxado. Olha que coisa. Porque ninguém poderia entrar lá nem para resgatar ele, um morto. Agora, com a morte de Cristo, o véu do templo se rasga. Quando a gente fala nisso, irmãos, a gente fala de uma coisa que você pode dar muitas glórias a Deus. Eu sou gentil. Provavelmente você que me ouve também é gentil. Os gentios, em relação ao templo, tinham o direito de ficar no terceiro alpendre, no terceiro pátio. Ele não podia entrar no templo. E para você compreender, o templo, propriamente dito, tinha duas divisões, né? O Santo dos Santos e o Santo Lugar, né? O Santo Lugar seria como se fosse um salão, e adiante dele uma sala menor, que é o Santo dos Santos. Aí fora você tinha os alpendres, os pátios. Então o primeiro pátio era o pátio dos sacerdotes, onde haviam os sacrifícios, as mortes dos animais, né? Depois vinha o pátio dos judeus, depois vinha o pátio das mulheres, só lá atrás que vinha o pátio dos gentios. Agora Jesus morre. Jesus morre e permite que você que é gentil ultrapasse o pátio dos gentios, passe o pátio das mulheres, com isso as mulheres avançam. Agora você vai até o pátio dos judeus e pode avançar para o pátio do sacerdote, porque agora você é sacerdócio real, mas você entra agora no santo lugar e pode já chegar ao santíssimo lugar, porque a cortina foi rasgada. Sabe o que é isso? Deus quer ter intimidade com você. Olha que coisa maravilhosa. Bom, e eu estou te contando isso para que você entenda acerca desse santuário de Deus, que é um santuário em que você é convidado a estar. Nesse momento aqui em Apocalipse, esse santuário é agora uma manifestação da glória de Deus. O acesso ao homem é garantido. Mas aqui
nós temos Deus se revelando a sua grandeza. A mensagem central desse versículo, então, é a representação simbólica de como, no fim escatológico, a presença de Deus estará aberta, acessível, e a glória dele sendo manifesta a todos. O templo de Deus no céu é aberto para que os homens possam desfrutar dessa união imediata com Deus. Você pode dizer glória a Deus, por uma coisa maravilhosa. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Né? Nós temos o início disso aqui. Nesse tabernáculo é vista, então, a Arca da Aliança no santuário. Isso para lembrar que Deus é o Deus de aliança, o Deus de promessas. Deus não descumpre nenhuma promessa dele. Quando ele diz que vai estar conosco, ele vai estar. O problema é saber se nós cumprimos a nossa parte. Porque tudo que ele prometeu, desde a aliança feita com Abraão até a aliança com Cristo, tudo será cumprido. E o texto diz isso, né? Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Então esses relâmpagos, essa forte saraivada, são maneiras convencionais para expressar a majestade e o poder que acompanham as manifestações da presença de Deus. Bem, na verdade, o que é que nós temos aqui? Nós temos o preâmbulo do capítulo 12, que é o que vamos agora estar considerando, o capítulo 12 de Apocalipse. Você, com certeza, vai se alegrar com as manifestações de Deus no capítulo 12. Nós ainda não temos aqui exatamente o início dos flagelos da sétima trombeta. A gente continua aqui num interlúdio, ou alguns podem dizer que é um novo interlúdio. Interlúdio, uma palavra que significa parêntese, intervalo, né? Nós estamos num novo intervalo antes da visão das 7 taças, também chamada 7 pragas. E esse intervalo vai até o capítulo 14, ou seja, ele pega o capítulo 12 e o capítulo 13. Nesses dois capítulos, 12 e 13, o texto vai tratar de Satanás, do combate entre Satanás e os servos de Deus, né? Satanás e os seus correligionários tentando frustrar o propósito de Deus em relação à salvação do mundo. Eu vou ler o verso 1. Capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos pensar nisso. Eu quero pensar nisso começando por um autor chamado Grant Osborne, que escreveu um comentário exegético de Apocalipse. Aliás, um excelente comentário. Talvez se eu tivesse que recomendar só um, recomendaria ele, porque além de ser muito interessante nos seus comentários, ele faz menção de diversos outros. Ele faz um comentário fascinante. É um livro grosso. Mas ele, nessa sessão sobre o capítulo 12, lá na introdução do capítulo 12, ele nos anuncia coisas interessantes. Ele diz assim, que é comum classificar o capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 13, verso 8, como o centro do livro de Apocalipse, porque essa sessão estabelece o tema central. E qual seria esse tema central? A guerra entre Deus e o seu povo, com o dragão e o povo do dragão, os seus asseclas. Dito de mesma forma, poderia se dizer guerra entre o cordeiro e o seu antagonista, que é a besta ou o anticristo.
E aí ele faz uma citação de um autor, Moll, que rotula o texto, o capítulo 12 aqui, como um mito internacional. E eu achei muito interessante quis te trazer isso, porque é chamado de mito internacional porque as histórias se assemelham a muitas encontradas em praticamente todas as regiões ou todas também religiões do mundo antigo. O mundo antigo, irmãos, sempre teve suas histórias, até porque eu e você precisamos nos lembrar da Bíblia. Ora, de onde surge a humanidade? De Adão e Eva. Nós temos um casal que é pai de toda a humanidade. E a partir daquele casal surge toda a história. Então você vai encontrar uma série de epopeias quando você estuda a história antiga ou as religiões antigas. Existem uma série de epopeias que falam da criação, que falam do dilúvio, que falam da briga entre o bem e o mal, e todas elas acabam tendo uma origem comum. O problema, e aqui a gente tem uma forte razão para valorizar a palavra de Deus, que a Bíblia diz o seguinte. Estou interagindo com você, mas eu estou com o Tiago aqui do meu lado, né? Então, se eu falar no nome do Tiago hoje, né? Você vai compreender porque eu estou no estúdio da Rádio Deusiana. E o problema, Tiago, é que nem sempre nós nos lembramos que o texto bíblico diz que enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. E não é o coração dos outros homens, não, é o seu coração. É o meu coração. Nosso coração é enganoso. E uma comprovação disso são as epopeias. Por quê? Nossos primeiros pais conheceram o Senhor Deus verdadeiro. E nossos primeiros pais foram orientados por ele. Mas já a partir de Caim, nós temos alguém que resolveu rejeitar Deus. Deus trata com Caim e Caim resolve rejeitar. Eu te perguntaria, você é melhor ou pior do que Caim? Não caia na bobeira de achar que você é diferente de Caim. Porque nossos corações são também terríveis. E eu até te perguntaria, quantas vezes Deus tem tentado te aconselhar e você rejeita o conselho de Deus? Quantas vezes Deus, usando pastores, usando a própria Bíblia, usando pessoas em torno de nós, tenta nos dizer, olha, o caminho é esse, anda nele. E nós, vamos pelo nosso próprio caminho. Na sequência de ações como aquela de Caim, as pessoas foram se desviando. E aquelas informações que eram as verdadeiras, as corretas, foram se tornando contos e foram se criando os mitos. Por exemplo, no Egito, havia um mito, a deusa mãe Ísis, perseguida pelo dragão vermelho chamado Sete, ou Tifon. E essa deusa mãe foge para uma ilha onde ela dá à luz o deus Sol Horus. Observa a semelhança desse mito com o registro de Apocalipse capítulo 12. No mito ugarítico tem a ver com uma cidade chamada Ugarit, uma cidade antiga lá do Mediterrâneo. No mito ugarítico, o deus da tempestade, Baal, derrota o Leviatã, a serpente de 7 cabeças, e estabelece o seu reino. O Baal estabelece o reino depois de uma briga com uma serpente, equiparando-se aqui com o dragão de Apocalipse 12. Lá na Mesopotâmia, Marduk, o deus da luz, mata o dragão de 7 cabeças chamado Tiamat, que havia derrubado 1/3 das estrelas. Olha a semelhança com Apocalipse 12. No mito greco-romano, a deusa Leto, grávida de Apolo, é perseguida pelo dragão Piton. Ela é resgatada por Poseidon, que a leva para uma ilha segura. Depois que Apolo nasce, Apolo mata Piton. Piton é o dragão. Ora, olha a semelhança com Apocalipse 12. Isso que eu estou comentando com você
Está registrado lá no livro Comentário Exegético de Apocalipse, tá? Do nosso irmão Osborne. Aí a gente tem uma citação dele sobre um irmão por nome Yarbrough Collins, que fez um estudo profundo sobre esses paralelos e concluiu que o mito Leto Apolo apresenta o paralelo mais próximo com Apocalipse 12. E aí a principal pergunta que a gente deveria fazer: por que essas semelhanças? Por que essa série de mitos se assemelha com o conteúdo de Apocalipse 12? Talvez a gente precise considerar aqui, de fato, a proposta do Espírito Santo. Eu já disse a você que esses mitos não são incomuns. O paralelo entre os mitos e o registro bíblico também não é incomum no texto bíblico. Por exemplo, nós temos títulos de outros deuses aplicados ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo, aplicados a Jeová do Antigo Testamento, que era, talvez a palavra mais correta seja Javé. Jeová já é um pouco mais aportuguesado. Por exemplo, o texto bíblico fala em Salmo, capítulo 68, verso 4, de Deus cavalgando sobre as nuvens. Esse Deus cavalgando sobre as nuvens era um título dado a Baal, mas que vem para o texto bíblico para nos dar a noção de Deus vencendo os outros deuses, porque a verdade é que só há um Deus, portanto, há uma vitória certa sobre os outros deuses, à medida em que o conhecimento do Deus verdadeiro derrota até a ideia de existência dos outros deuses. Deus agora assimilando títulos que eram dados a outros deuses. O próprio título El, que significa Deus, de onde vem a palavra El Shaddai, Deus poderoso, El Elyon, Deus altíssimo, Elohim, Deus no plural, usado lá, inclusive, em Gênesis, no capítulo 1, Elohim. Esses títulos estavam lá em Canaã, eram títulos usados pelo povo cananeu. Abraão apresentado a esses títulos em decorrência de sua convivência com os cananeus, e quando Melquisedeque vai encontrá-lo, Melquisedeque se apresenta como sacerdote de El, sacerdote do Deus Altíssimo, dentro do uso da palavra cananeia, e não dentro do uso da palavra Yahvé, que era a palavra usada na Caldeia. Na verdade, irmãos, nós precisamos então compreender a grandiosidade dessa manifestação. Há um livro que é muito recomendável, se chama O Fator Melquisedeque. Nesse livro, o autor se presta a nos mostrar que as diversas populações antigas ou civilizações antigas do mundo tinham, sim, contato com a revelação de Deus, para se cumprir aquilo que está previsto para nós lá em Romanos capítulo 1. Todo homem é indesculpável diante de Deus, nos diz o primeiro verso de Romanos capítulo 2, porque o que Deus precisava fazer para ele conhecê-lo foi feito. Nenhum homem é desculpável. Não interessa se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é ancião, todo homem. Mas e pastor, como é que fica a revelação de Deus naquela tribo indígena que nunca conheceu o evangelho? Pode ficar tranquilo, irmãos. Deus se revelou a eles. Por quê? Porque Deus tem a sua forma de manifestação e nem sempre nós vamos compreendê-la. Mas no mínimo, todo homem vem da mesma raiz, que é Adão e Eva. E todo homem possui, então, o seu mito de religiosidade, que é uma forma de ter conhecimento a Deus. E todo homem tem acesso à manifestação de Deus através da natureza. O que a gente tem, então, é a necessidade de compreender que esses mitos, incluso até mesmo a forma de nós nos referirmos a Deus, são coisas que todos os homens tiveram acesso.
Por exemplo, ainda dentro dos exemplos de nomes, o termo logos usado por João é um termo grego, já usado 600 anos antes de Cristo por Heráclito, um filósofo grego, que designava esse logos como a razão ou plano divino que coordena um universo em mudança. A mesma designação que o apóstolo João dá para o termo. Também theos, de onde vem a palavra teologia, também é um termo grego, usado originalmente como um título para qualificar um ser considerado divino lá no intenso ou imenso panteão grego. Qual é a lição que a gente pode tirar disso que eu te falei agora? A lição que a gente pode tirar, irmãos, é que nosso Deus é indescritível. Não há nenhum nome que adequadamente descreva Deus. A noção mais próxima de um nome que possa descrever a Deus, a gente tem no termo Javé ou Yavé, usado pelo próprio Deus no encontro dele com Moisés, lá na sarça ardente. E quando Moisés pergunta, Tiago, para Deus, como é que ele vai falar, como é que ele vai se referir diante do faraó, eu vou dizer que quem me mandou. E aí a resposta que ele ouve é: o eu sou o que sou te mandou. Ou o eu sou aquele que existe te mandou. Porque de fato só Deus existe. Só Deus existe. Todas as outras coisas são criação dele. O eu sou te mandou. Nós temos então uma lição aqui da grandiosidade de Deus. A história de Jesus como o desconhecido que encontra os dois discípulos lá no caminho de Emaús, está registrado lá em Lucas capítulo 24, versos 13 a 35, também é intencionalmente registrada no texto bíblico como com a semelhança de um registro de um mito em relação ao deus Apolo. Mencionei para você o livro Fator Melquisedeque, que é extremamente interessante para a gente compreender essas diversas manifestações de Deus. E com que propósito tudo isso? O propósito evangelístico. Quer dizer que o Deus que os gregos conheciam, que os egípcios conheciam, que os incas conheciam, que os de Atenas conheciam, esse Deus é o Deus que agora é manifesto claramente através das escrituras sagradas. Esse Deus e toda essa história é a que agora culmina no Apocalipse. Culmina num fechamento que convoca todos os homens que têm alguma noção de Deus a considerarem essa noção se centrando no Deus da Bíblia. E aqui a gente tem mais uma vez a vitória desse Deus da Bíblia sobre qualquer outro tipo de manifestação. Porque quando você vai para as manifestações antigas dessa perspectiva de história, elas revelam um Deus que reduz, que traz todas as coisas ao conteúdo da própria palavra de Deus. Proposta evangelística. Todos os mitos agora se concretizando na história bíblica e principalmente na história acerca da vida de Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, então, que o Novo Testamento desmitologiza tudo. Os mitos gregos, romanos, os mitos egípcios, os mitos mesopotâmicos, para transformá-los em história. Jesus Cristo é o Deus da história. Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Emanuel encarnado. E em Jesus Cristo, mitos como esses filhos dos deuses, Óris, ou Apolo, ou qualquer outro, todos se fecham, se sincronizam. É essencial a gente compreender, então, o propósito. Então, estou te destacando que essa história que nós temos agora, essa profecia registrada aqui em Apocalipse 12, atende à necessidade dos homens de todos os tempos e de todas as origens a se concentrarem em Jesus Cristo.
Aquilo porque os pagãos ansiavam em seus mitos, agora se torna verdade em Jesus. Portanto, a forma usada pelo Espírito Santo em Apocalipse 12 é intencional e ela é brilhante, usando o que tem sido chamado em nosso tempo de uma analogia redentiva, cujo alvo é apresentar o evangelho de tal forma que aguce o interesse e os corações, inclusive dos leitores não cristãos. Uma forma interessante de observar o texto é considerar que os elementos do Antigo Testamento que completam essas verdades, que nos ajudam a compreender essas verdades, estão aqui, de algum modo, também manifestos no capítulo 12 de Apocalipse. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Gênesis, versos 15 a 20, nós temos aquela série de maldições que Deus... com as quais Deus pune o homem, a mulher, a terra e tudo isso, né? E aqui no capítulo 12 nós vamos encontrar, por exemplo, capítulo 12 de Apocalipse, verso 2, a luta, né? Eu vou ler para você, só para a gente ter essa noção. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Então, a maldição da mulher presente nas dores de parto citadas em Apocalipse 12, 2. No verso 4 de Apocalipse 12, nós temos a menção da briga entre o dragão, né, da disputa entre o dragão e a mulher. Lá em Gênesis, capítulo 3, tem a menção da inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência. No verso 10 de Apocalipse, nós vamos ter registro da vitória. E essa vitória estava profetizada lá em Gênesis capítulo 3. Então, a partir do trabalho de Yarbrough Collins, tem sido comum chamar que a narrativa resultante desse mito de combate do capítulo 12 de Apocalipse uniu vários temas de fontes antigas para desenvolver essa história sobre o dragão, que produz o caos e desordem, verso 4 do capítulo 12, que ataca o filho dessa mulher, está lá no verso 4, esse filho que é o herói, que é Jesus Cristo, que morre, que vai aos céus, a batalha continua e termina na vitória sobre o dragão, lá no verso 7, dos versos 7 ao verso 9, no entanto, esse dragão ainda tem o seu reino, esse seu reino é, de certa forma, essa possibilidade que ele tem de domínio na terra, mas vai ser derrotado. Essa derrota é a certeza bíblica, que ainda assim a gente encontra já aqui no final do capítulo 12. O processo todo nós vamos estar estudando juntos, vai ser maravilhoso. Ao final, em João, a mulher representa o quê? O verdadeiro povo de Deus, o povo crente. Tanto da velha quanto da nova dispensação, ou seja, do Antigo ou do Novo Testamento. Então, nós estamos falando aqui da comunidade messiânica. Viu-se, então, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Esta mulher está representando esse povo de Deus. Para John MacArthur, para quem não conhece, eu estimulo muito a leitura, porque é um dos homens sérios de nosso tempo, tem uma postura que considero inadequada quando fala dos dons espirituais. Ele é cessacionista, ou seja, não acredita que os dons espirituais estejam valendo em nossos dias. Mas é um dos autores muito sérios de nosso tempo, e ele fala que temos aqui, no capítulo 12, o verso 1, uma representação simbólica de Israel, mas que deve se ver além, para reconhecer a extensão mais ampla da visão, alcançando a própria igreja. Então, seria o Israel espiritual, porque a igreja é o Israel espiritual. Miqueias, capítulo 4, verso 10, nos ajuda nesse sentido. Ele diz: sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como a que está de
parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Isso reforça a noção de que é uma referência a essa Israel espiritual. Eu e você, como salvos, somos parte dessa Israel espiritual. Então, iniciando aí o capítulo 12, você pergunta: quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Essa mulher é a Israel espiritual. Nós temos outras mulheres representadas em Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 2, verso 20, há uma menção a Jezabel, que nesse caso representa o paganismo. No capítulo 17, nós vamos ter a mulher escarlate, que simboliza a igreja apóstata. Então, muito cuidado. Quando eu falo da igreja, eu estou falando a igreja salva, a Israel espiritual. A mulher do capítulo 17 não é a igreja salva, é a igreja apóstata, a igreja desviada. É que você não faça parte dessa igreja, viu? Nem eu. E temos, no verso 19, a esposa do Cordeiro, a noiva, que representa também a igreja verdadeira. Paulo nos fornece a chave para o significado da mulher celestial quando ele fala da Jerusalém de cima, mãe do povo de Deus na terra. Está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 26. O texto diz: mas a Jerusalém, que é de cima, a qual é nossa mãe. Ela foi a mãe do Israel verdadeiro, tanto no Antigo Testamento, quanto esse Israel verdadeiro no Novo Testamento, ou seja, o povo do Messias no Novo Testamento. Então, essa mulher é a igreja ideal no céu. E seus filhos quem são? Eu e você, o povo de Deus na história da terra. O verso diz que ela está vestida de sol. Fala então de glória, de dignidade, de posição exaltada diante de Deus. O povo da promessa será salvo e receberá um reino. O texto diz que ela tem a lua debaixo dos pés, né? E viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e essa lua provavelmente descreve a sustentação, a segurança que virá de Deus. Vamos recorrer a Salmo, capítulo 89, versos 34 a 37. Alguns gostam de se referir a Salmo dizendo Salmo número 89. Verso 34. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade. Não mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto o céu durar. Manifestação o quê? Dessa segurança, dessa sustentação que virá de Deus. E, por fim, aqui, no verso 1º do capítulo 12 de Apocalipse, o que significam as 12 estrelas? Simbolizam tanto as 12 tribos de Israel, e aí quando nós nos assumimos como o Israel espiritual, não tem nada equivocado em compreendermos que fazemos parte dessa figura aí das 12 tribos de Israel, quanto também a própria igreja, e as 12 estrelas, também considerando a igreja, podem estar simbolizando a própria figura dos 12 apóstolos, né? O quadro como um todo parece simbolizar a igreja na sua batalha com Satanás, nesse processo de estar grávida, tanto de Cristo, porque de algum modo a igreja sim produz
trouxe Cristo, Israel trouxe Jesus Cristo. Maria é parte da igreja, com certeza, né? Como também o nascimento de nós, os servos de Deus, né? Que vamos surgindo como frutos do trabalho dessa igreja, trabalho de parto dessa igreja. E a consequência, então, tem a ver com as experiências terrenas da igreja. Bem, o que o capítulo 12 de Apocalipse inaugura para nós, e que você precisa, então, é convidado a continuarmos juntos, é a grande batalha entre as forças de Deus e as forças do anticristo. Eu evito falar em batalha com Deus, porque Deus não está sujeito a uma queda de braço com Satanás. Quando você tem ali aquelas dramatizações que às vezes acontecem em nossas igrejas, em que alguém coloca Jesus para lutar com Satanás, ou um anjo para lutar, ou o Espírito Santo para lutar com Satanás, ou uma representação de Deus, aquilo ali é inaceitável. Por quê? Porque Deus tem toda a autoridade. Agora, a Bíblia nos fala de um modo muito comum da luta que há entre nós, servos de Deus, com as forças malignas, e entre os anjos. Por exemplo, Judas fala de batalha entre anjos de Deus com anjos das trevas. Também Daniel faz menção nesse sentido. Então é razoável você entender que Deus permite uma batalha entre as forças dele, as forças do bem, vamos colocar assim, né? Como lá no Guerra nas Estrelas, ou lá. Ali, guerra do bem com o mal são os anjos do Senhor, são o povo de Deus combatendo, mas com uma vitória garantida, porque nada tem poder contra Deus. Satanás tem que se comportar, como alguém diz, como um cãozinho a serviço de Deus. E a serviço em que sentido? Porque lá em Gênesis há uma garantia de que as pessoas teriam liberdade. Adão e Eva teriam liberdade. Liberdade de Por isso ele teria que ter esse acesso à tentação que foi oferecida pela serpente. A serpente coloca em dúvida as verdades, os ensinos de Deus. Aquela serpente continua agindo na sua vida todos os dias. Todos os dias vem a serpente dizer ao meu coração e ao seu coração que nós podemos rejeitar, sim, o ensino de Deus e adotar algum caminho que não seja aquele que Deus orientou. Haverá um tempo na história em que Satanás será preso por 1000 anos. E só a igreja e só as forças aliadas a Cristo estarão governando esse mundo. Mas ao final Satanás vai ser de novo solto. Por que Satanás vai ser de novo solto? Porque por uma medida de justiça as pessoas precisam ter a liberdade de escolher. E diz o texto bíblico que muitos estarão escolhendo a morte. Se ajuntarão numa guerra contra Jerusalém, contra o governo de Cristo, será chamada Guerra de Gog e Magog. Vamos seguir juntos em Apocalipse, você vai ver isso. Mas entenda que essa guerra está acontecendo agora na sua vida, tá bom? Bom, Deus te abençoe. Eu te estimulo a viver para Deus. Não tem nada melhor. Viva para Deus. Dedique a sua vida ao Senhor. Não fica dedicando sua vida à carne, não, meu irmão. Saia do seu lugar, faça a obra de Deus, conquiste o céu, porque a Bíblia diz que ele é tomado por esforço. Deus é com você.